Boa tarde, pessoal. Me chamo Gregory. Nós vamos embarcar agora em uma palestra que está totalmente alinhada com redução de custos e como nós podemos embarcar de vez nesse mercado tecnológico. Muito se fala de IA, né? E inovações que aumentam a produtividade e reduzem custos. E vocês podem contar com a Metso para isso. Vamos ver por quê, né? Conseguimos aqui dividir em 4 partes essa apresentação breve de hoje, né? Mas muito informativa e traz muita coisa que faz sentido para todos. Falando da nossa introdução, tecnologia, solução e principais lições que nós vamos querer guardar para aplicar e obter os resultados disso, né? Então, eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta aos senhores, né? Temos aqui pessoas de vários processos, gerentes, pessoas que coordenam equipes de PCM, planejamento, programação. Eu queria perguntar qual o percentual da demanda gerada por input que vem de soluções digitais da sua planta. Esse percentual é alto, é baixo, depende muito da ação humana ainda. Há oportunidade de melhoria? Com certeza sempre tem, né? Sempre há oportunidade de melhoria. E é isso que a Metso tem ali a 4 mãos com os nossos clientes feito. Ajudá-los a gerar o máximo de input trazidos de soluções digitais da sua planta. E eles são inúmeros, né? Por exemplo, nós podemos abranger vários equipamentos que compõem a planta, desde a entrada da planta, britagens, peneira, moagem, até bombas, né? E nós atuamos com os clientes em 2 principais serviços, que é o suporte técnico orientado por dados, que é onde a gente vai dar ênfase aqui hoje, né, de forma breve, e também o monitoramento de condições orientadas por dados. Então, nós temos esses serviços e contamos também em campo com especialistas para ajudar você a lidar com algum problema, alguma situação crônica que envolva associar técnicas, algo que precisa ser checado, verificação de eficácia. Então, a nossa presença é forte em campo e fortemente alinhada com inputs gerados por soluções digitais. Então, como começar? É primeiro necessário ser feita uma avaliação de comissionamento e instalação. Geralmente, é feita uma análise de viabilidade técnica. Nem todo equipamento, classe B e C, ele tem necessidade de monitorar. O que tem necessidade de monitorar, fazemos essa análise de viabilidade que envolve aí desde avaliar e configurar alarmes, né, que serão considerados no monitoramento. E a instalação é muito rápida e simples, né? Aqui tem um exemplo de um player de baixo custo, né, e também benefício que a gente tem utilizado, mas você pode definir, comparar datasheets e verificar qual que faz mais sentido para você e nós vamos utilizar um modelo da sua preferência. Então, o fluxo operacional consiste em coletar os dados, fazer toda a análise remota, né, a emissão dos alertas e alertas específicos que são enviados. Não são alarmes repetitivos, que vão chegar na sua caixa de e-mail, vai chegar um relatório, em que você vai ver que ele está tão repetitivo que não faz sentido e você já se acostumou com isso. Não, são relatórios e alarmes que a gente considera o baseline operacional do equipamento, o índice de falhas, indicadores em que todos nós estamos acostumados a lidar e apresentar como MTTR, MTBR e outros que afetam indicadores de performance operacional da planta, né? Então, os relatórios, eles consistem em 2 tipos de relatórios, alarme A1, alarme A2, e, como eu falei, são relatórios simples. Logo no cabeçalho você já tem um problema e o que precisa ser feito. Verbos no infinitivo, fazer, trocar, remover, substituir. O time do chão de fábrica, com um relatório desse em mãos, ele vai saber exatamente o que atuar. Toda análise detalhada e específica já foi feita, utilizando os recursos que nós possuímos, inclusive inteligência artificial, análise do histórico do equipamento, dados estatísticos e também variáveis operacionais. E o produto é um relatório simples, de fácil interpretação, com uma recomendação, um diagnóstico, informações técnicas que baseiam aquele diagnóstico do que possivelmente está acontecendo, né? A Metso também, junto aos nossos clientes, tem desenvolvido produtos de acordo com a sua necessidade. Então, um cliente em específico, aí título desse exemplo, né, para monitoramento de bombas,
falou, Matheus, eu quero ter uma tela, um BI ou um dashboard, onde eu consiga ver o desgaste de forma visual de uma bomba e a projeção linear dela. Eu quero datas com margem de segurança de 25% a 30% da nominal, para eu poder me programar. Então, nós desenvolvemos isso junto aos clientes, inclusive trouxemos aqui indicadores operacionais que são muito importantes para que o cliente veja não de forma reativa. Ah, eu já estou no limite, já estou próximo do limite inferior da minha bomba, eu estou sem tempo. A gente pode colocar ali, por exemplo, o BEP, né, que é o Best Efficient Point, onde a gente consegue analisar se a bomba está passando por um momento de transição em que, por algum motivo, a taxa de desgaste tem acelerado. E aquele indicador mostra se você está dentro ou fora dessa taxa de desgaste, te dando tempo para ajustar o processo para aumentar a vida útil da bomba. Então, isso tem sido muito aceito, e vocês concordam que isso aqui é muito abrangente para qualquer item de desgaste? Então, se há necessidade, a Metso está aqui para ajudar a desenvolver. Há problemas que evoluem para situações crônicas. Então, nós temos muitos dados estatísticos dos vários clientes que temos, né, no Brasil e no mundo, onde fica comprovado que situações continuam ocorrendo e medidas simples de resolução não estão resolvendo ou atuando na causa raiz. Então, aqui no nosso stand, ao lado, depois vocês podem conferir, temos 2 casos de sucesso, um no Peru, na mineração Las Bambas, em Cusco, e também em outro projeto no Pará, onde foi utilizado análise de deflexão operacional, né, Operational Deflection Shape, onde a gente consegue amplificar, exagerar o movimento e entender a resposta da frequência gerada pelo próprio equipamento na estrutura ao seu redor, e de forma a deixar isso bem claro e atuar na causa exata do problema. Esse recurso está disponível e as pessoas que têm contrato conosco de monitoramento, sempre que possível, sempre que tiverem alguma reunião de análise de falha em que evolua isso, a gente participa e sugere que um ensaio assim seja feito. Temos também bons resultados, e isso é importantíssimo, pessoal. A gente precisa ter em mãos, para justificar custo, para justificar, por exemplo, a necessidade de compra de itens, né, de melhoria e inovação na planta, a gente precisa justificar bem, né, financeiramente, para os nossos gestores, que nós precisamos daquilo e nos embasarmos em relação a isso. Então, todos os relatórios que enviamos, a gente tem reuniões com os nossos clientes, verificando como que foi o cheque de eficácia de cada caso onde teve a necessidade de alguma intervenção, partida por esses inputs. E a gente faz o pós-intervenção, que é o case de sucesso, né? E aí, aqui um cliente que está aqui em Minas Gerais, né, na região sudeste, apenas em 3 anos de contrato, a gente conseguiu reduzir 7.344.000 em perda evitada, né? Equipamentos que iam rodar com uma condição de falha, iam vir ao momento de quebra, e a gente conseguiu evitar isso justamente por causa do nosso ponto principal aqui, né? Inputs gerados pelo monitoramento. Em paradas programadas, eles vão ser executados naquele período programado. Quando o equipamento voltar para a operação, a DF que você prometeu para o gerente, para o seu diretor, ela vai ser mantida. E o equipamento vai estar ali 100% disponível para operar no período que ele foi programado. Então, esse é o ideal, gente, né? A gente trazer tudo o que precisa ser feito no equipamento de forma antecipada em paradas programadas. Então, já está no 46º caso de sucesso, e eles tendem só a aumentar. O cliente mesmo publicou no LinkedIn, esse é um valor validado por eles. E aqui é um slide que eu acho importantíssimo, né? Porque temos indicadores que todos nós estamos envolvidos. A minha empresa, a sua, o mundo inteiro, que são o declínio no TU do cobre, né? Desde 2010, a gente vê o declínio da produtividade nas operações em 28%. Então, a gente está falando um tema diretamente relacionado, né? Aumento de produtividade. A gente tem mais informação do que atuar. Está diretamente relacionado com esse gargalo, né? A gente vê aqui especialistas se aposentando. Então, você tem essa preocupação? Talvez aquela pessoa que é o benchmark na sua empresa já está chegando ali aos 60 anos de idade. Você vai fazer o quê, né? Então, a gente tem esse desafio, vocês também, né? E a padronização
do monitoramento, né, de outras técnicas aí e iniciativas que ajudam a gente a ter menos gente na empresa e manter a qualidade dos serviços que a gente tem, talvez, consagrado nas nossas empresas, isso seja mantido, né? E também a redução de emissão de poluentes, né? É uma meta global também, né? E a Metso tem um indicador que chama Planet Positive. A gente pega todos os indicadores operacionais da empresa e verifica se há oportunidades de melhoria para reduzir o consumo energético, né, melhorar a eficiência, e tudo isso cai diretamente nesse indicador, que nós também mensuramos junto com o cliente, para que ele possa ter em mãos isso e atuar positivamente nesse indicador que é global, né? Todos nós estamos inseridos, sem exceção. Então, os nossos serviços eles têm esses principais resultados, né, que é a diminuição do custo, né, de uma forma geral, o tempo de resolução dos problemas, né, com mais informação e direcionada, você atua naquilo que precisa ser feito e depois continua as outras demandas, né? Diminuição em alarmes, com melhores operações, e a gente tem essa solução, né, centralizada em centros de performance distribuído no mundo inteiro, né? A gente tem um na nossa sede, em Sorocaba, São Paulo, e vocês estão convidados a visitar, né? Temos muitas iniciativas que podem fazer sentido para você. Temos aqui um caso de sucesso mostrando como usar corretamente os recursos de análise de vibração e confiabilidade podem trazer resultados factíveis, né? Aqui a gente está vendo uma falha que ocorreu no rolamento do eixo de saída de um redutor que aciona um moinho. E a gente conseguiu definir isso usando a técnica de envelopamento espectral, onde a gente separa vibrações oriundas do processo para o que realmente está acontecendo no componente. E é isso que o PCM, a equipe de confiabilidade, precisa ter, isso precisa estar sempre sendo atualizado. Se o equipamento ele voltou para o baseline operacional e a confiabilidade voltou para o momento inicial em que ele estava, estabilizando o processo. Então, casos como esse têm se repetido, né, em clientes que têm trabalhado junto conosco, equipamentos com grande nível de vibração, igual o britador de mandíbulas, é desafiador, né, você separar uma frequência oriunda de um desgaste do movimento natural dele. Bombas também, da mesma forma, britadores de mandíbula, onde a gente consegue ver diferencial de amplitude entre lado esquerdo, se o britador está desnivelado, né? Problemas em peneiras também, temos uma ferramenta chamada Metso Metrics para peneiras, especializada para monitorar peneiras, né? É desafiador. Em 1 hora, a condição da peneira muda muito, e isso às vezes passa despercebido. A gente coleta 12 espectros, né? Você tem cada hora um diagnóstico para a sua peneira. Então, estamos bem alinhados com isso, né? Esse gráfico aqui mostra bem quanto uma bomba, por exemplo, voltou ao baseline operacional, até para níveis melhores do que ela estava antes, né, de elevar para alarmes aqui, por exemplo. Então, a visão geral da nossa solução, né, é explorar todos os pontos onde podem ocorrer falhas, né, seja em bombas, equipamentos rotativos, de uma forma geral. E a nossa principal lição é que você deve pensar agora e meditar nisso, né? Quando eu vou começar a aumentar os inputs para manutenção gerados na minha planta? A resposta é que você deve fazer isso agora, né? Comece já, comece a colher os resultados. A Metso está à disposição para ajudá-los. Muito obrigado pela atenção e vamos embarcar juntos nessa.